Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Nós estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele brama como leão, buscando alguém para tragar. Mas graças a Deus que a presença do Senhor nunca faltou em nossa vida. Estamos vivendo tempos difíceis, meus amados, e nós precisamos vigiar em todos os lugares. Meus amados irmãos, na realidade, dobrar a nossa vigilância, até mesmo dentro da casa de oração. Meus amados, é tempo de nós, a igreja do Senhor Jesus, temer e tremer diante ou na presença da palavra do Senhor. Meus amados, Deus tem colocado em meu coração uma palavra nesta tarde abençoada de domingo, e eu creio que muitas pessoas irão entender esta palavra. E as que estão em dívida com Deus em relação a esta palavra vai abrir o coração nesta tarde, e o temor de Deus há de entrar. Meus amados, este que vos fala, Pastor Carlos Nathaniel, da igreja IPM-JC. É uma satisfação entrar em vossas residências através da via internet para levar a vocês mais uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que nesta tarde abençoada, muitas pessoas vão passar a servir a Deus diferente. Meus irmãos, nós não pregamos, eu não prego o Evangelho, eu não prego a verdade porque eu sou reto, porque eu sou santo. Não, irmãos, de forma alguma. Todos nós somos errantes e estamos juntos batalhando, buscando ser mais fiel ao nosso Senhor. Todos nós somos errantes. Está entendendo, irmãos? Deus, quando fala com os irmãos da nave da igreja, ele começa primeiro falando com quem está lá em cima do púlpito. Amém? Deus quer que todos nós se consertamos na tua santa presença. Eu convido vocês para meditar comigo a palavra do Senhor em Números capítulo 12. Não quero ser demorado, é uma palavra eficaz. A palavra de Deus é eficaz, ela é imutável, e eu creio que nesta tarde, em rápidas palavras, eu quero falar com vocês em nome do Senhor Jesus, e eu não tenho nenhuma dúvida, esta palavra é com precisão para aqueles que estão com o coração aberto. Amém, meus amados? Números capítulo 12, nós vamos estar juntos lendo a palavra do Senhor. Deus abençoe meus irmãos que seguem a minha pessoa no canal. Deus abençoe os meus inscritos, que se inscreveram no canal. Deus que abençoe a todos, Deus que recompense a vocês. Mas eu peço a vocês, repassem, glória a Deus, repassem esta palavra, este evangelho, Quem tem Facebook, coloca no Facebook, Instagram, aleluia. Quem tem canal no YouTube, coloque, me ajude, meus amados irmãos, a divulgar esta palavra, a divulgar este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Números capítulo 12, eu quero ler com vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Diz assim, a partir do versículo 1, Números capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, e tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Amém? A
apenas esses 2 versículos e nós vamos fazer menção da santa palavra do nosso Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós vivemos em um mundo em que existe uma disputa muito grande. Existem muitas pessoas correndo, pelejando para alcançar o primeiro lugar. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, estes não se preocupam em machucar o próximo. Estes não se preocupam em derrubar o próximo nesta corrida, nessa disputa, nesta grande maratona. São pessoas sem sentimentos, são pessoas sem temor, elas não temem a Deus, não amam a Deus e nem ao próximo, senão elas não disputariam posição, elas não disputariam para ficar em primeiro lugar, de forma alguma, mas elas caminhariam juntos, devagar e sempre, em uma só comunhão, em um só pensamento, em um só espírito, sempre estendendo as mãos para ajudar, mas elas, infelizmente, estão fazendo ao contrário. Elas estão em uma grande disputa, procurando ocasião na vida do próximo. E olha, meus irmãos, isto dentro das casas de oração. Eu quero falar com vocês aqui nesta tarde, rápidas palavras, sobre uma família. Uma família. 3 pessoas mencionadas aqui nesse capítulo 12, a saber, Miriam, Arão e Moisés. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, Miriam questionou a pessoa de Moisés, porque Moisés, ele tinha se casado com uma mulher etíope, tinha se casado com a Cuxita, louvado a Deus. Para quem não sabe, esta mulher Cuxita era a filha de Jetro, louvado seja o nome santo do Senhor. Na ocasião em que Moisés, ele saiu fugido do Egito, quando ele chega nas terras de Midian, mais tarde ele foi abençoado com uma companheira. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, mas na realidade, Miriam, ela achou uma ocasião. Ela achou uma ocasião para perseguir a pessoa de Moisés. Meus amados irmãos, ela não aceitava a forma em que Deus usava Moisés. Foi um ciúme demoníaco que entrou no coração de Miriam. E ela começou agora a seduzir Arão para pecar contra o Senhor, falando também contra Moisés. Miriam era uma profetisa. Meus amados irmãos, e Arão, ele era sacerdote e também um profeta. Era um casal que ajudava Moisés a cuidar do povo, que ajudava Moisés na obra do Senhor. Nesta noite abençoada e sagrada, meus amados irmãos, eu quero falar em especial com pessoas que elas sobem para a casa de oração. Elas vão para os cultos, elas vão louvar, elas vão pregar. Meus amados irmãos, mas infelizmente, lá dentro da casa de oração, elas têm alguma coisa contra alguém. Elas chegam falando mal do irmão, saem depois do culto falando mal do irmão. Às vezes, é o que mais acontece hoje, se levantam contra os ungidos do Senhor, contra os ministros na obra do Senhor, contra os líderes. Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas estão nesta situação? Elas pelejam para alguém não pregar no lugar dela. Elas pelejam para alguém não louvar o lugar delas. Elas fazem de tudo para somente elas ocupar posição na obra do Senhor. São pessoas invejosas. São pessoas cheias de invejas, que elas estão dentro da casa de oração, mas elas estão em guerra.
Meus amados irmãos, quantas pessoas, elas não vão para adorar a Deus, mas elas vão para murmurar, elas vão para falar mal do próximo. Meus amados irmãos, quantas pessoas, louvado seja a missão do Senhor, pois a Bíblia diz que, aleluia, nós precisamos ajudar primeiramente os domésticos na fé, amar primeiramente os domésticos na fé. Quem que são os domésticos na fé? São aqueles irmãos que eu não conheço, são aqueles irmãos que eu conheço. Os domésticos na fé é a totalidade da igreja do Senhor de todo o planeta Terra. Mas infelizmente, meus amados irmãos, não está tendo mais união. A divisão é grande, a disputa é muito grande. Muitas pessoas não se preocupam mais em machucar alguém, em derrubar alguém, mas estão com o coração cheio de inveja. O coração está cheio de inveja contra o próprio irmão dentro da casa de Deus, na obra do Senhor. Este povo, eles estão reunidos, mas a minoria tem amor. A minoria adoram a Deus. A minoria estão lá para adorar ao Senhor, porque a maioria estão em uma grande disputa, lutando para puxar o tapete do próximo, lutando para ser o próximo líder, fazendo de tudo para o pastor se afastar, para aquele obreiro sair e ele entrar no lugar daquele obreiro. Hoje está cheio de pessoas assim. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que infelizmente estão nesta posição: olha, o sangue de Jesus tem poder e eu te convido, se arrependa, se convirta, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós vemos na Santa Palavra do Senhor, nós vamos continuar aqui lendo a Palavra do Senhor no versículo 3, onde diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus amados irmãos, este versículo 3 é muito importante. Quantas e quantas pessoas, ou seja, quantos e quantos irmãos foram alvos, estão sendo alvos dos invejosos e ainda não caíram na fé, ainda não desviaram, ainda não saíram da presença do Senhor, porque eles são mansos. Porque enquanto eles são perseguidos, louvado seja Deus, aleluia, enquanto eles são caluniados, enquanto eles são invejados, aleluia, eles vão avançando, olhando para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da sua fé. É por isso que eles estão firmes. Glória a Deus. Eles sentem paz em Jesus. Eles têm o Espírito Santo. Eles não olham para os acusadores, eles não olham para os invejosos, mas eles estão avançando. São pessoas mansas, que confiam no Senhor, que esperam no Senhor. Versículo 4 diz assim: e logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Meus amados irmãos, por que o Senhor chamou os três no versículo 4? Para sair fora ali da tenda. Glória a Deus, para sair fora da tenda da congregação. Por quê, meus amados irmãos? Porque o Senhor, grande Deus, puro e santo, Ele não entra em lugar em que há inveja. Ele não se faz presente em lugar em que existem disputas, onde existem pessoas caluniadoras, invejosas. Elas querem todo o território para elas e se esquecem que o Senhor Jesus tem trabalho para todos. E esses todos têm que ser adoradores. Os três estavam lá dentro da tenda, estavam na congregação, porém Moisés não estava em confusão. Não estava ali fazendo intrigas, mas Moisés era o alvo de Miriam e Arão. Eles eram irmãos duas vezes, irmãos da fé e irmãos também de sangue, pois eram filhos de Arão e Joquebede. Eu estou falando de uma família onde duas pessoas se levantaram contra a outra. Nos nossos dias está acontecendo isto, meus amados irmãos. Até mesmo irmãos de sangue pelejando um contra o outro, porque somente ele quer ficar por cima.
Somente Ele quer alcançar o primeiro lugar, somente Ele quer posição, a inveja está sendo muito grande. Eu quero dizer nesta noite para pessoas que estão dentro da casa de oração disputando, que estão em contenda, machucando, magoando irmãos. Eu quero dizer para você nesta noite, toma cuidado, Jesus, Ele voltará. Você que está em busca do primeiro lugar, você que está em busca de posição, de subir e os outros cair, dos outros abaixar, toma cuidado, porque os primeiros vão se tornar os derradeiros. É bíblico. E os derradeiros vão se tornar os primeiros. Toma cuidado. Seja simples, seja humilde. Se une com os irmãos, mas não se espalhem. Nós vemos na Santa Palavra do Senhor. Vamos continuar lendo, para muitos não pensar que eu estou falando de mim mesmo. O versículo 5 diz assim, versículo 5: Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram, ambos saíram juntos. Presta atenção. Miriam, Arão e Moisés saíram à porta. Novamente o Senhor fala chamando agora para sair para fora, sair fora da porta. Andaram alguns passos, não sei quantos metros andaram. Ele chamou agora somente Miriam e Arão para se aproximar daquela nuvem, pois o Senhor se encontrava no meio daquela nuvem. Do meio daquela nuvem soava vozes poderosas, vozes do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu imagino comigo, o que será que Miriam pensou? Quando Deus se manifestou e pediu para sair fora da porta. O que será que Miriam pensou? O que será que Arão pensou? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero perguntar para os meus irmãos e irmãs que têm este hábito de lutar por posição, de querer ser o melhor. Eu quero perguntar para os caluniadores nesta tarde abençoada. Se Deus enviasse um profeta até você, uma profetisa até você agora, para dizer para você, vem cá, porque Deus tem uma palavra, e tem uma mensagem de Deus para você. Qual seria a tua expectativa? Qual seria o teu pensamento? Se você estivesse ou está nessa situação, qual seria o teu pensamento? Qual seria a tua expectativa? É por isso que vale a pena ser fiel a Deus, irmãos. Porque quando Deus ele abre os céus, Ele vem e fala, a gente fica feliz, porque certamente a mensagem de Deus é uma bênção para nós. Qual é a tua posição? Nós vemos aqui na Santa Palavra do Senhor, glória a Jesus, versículo 6, e disse, Deus começa a falar com Miriam e Arão, e disse, ouve agora as minhas palavras, e entre vós, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele, no versículo 6. Este versículo 6, o Senhor estava desclassificando a profetisa Miriam. Ele estava agora desclassificando ali a pessoa de Arão, dessacrificando também. Ele estava agora ali, aleluia, glória a Jesus, desclassificando também a pessoa de Arão. Porque o Senhor contemplou e ouviu quando eles falavam contra Moisés. Irmão, você que adora a Deus em espírito e verdade, você que ama, você que não se preocupa quando alguém está sendo usado por Deus, às vezes você sente desejo de ser usado também, mas não está com inveja. Mas você dá graças a Deus de ver aquele irmão usado, aquela irmã que está sendo usada. Você se alegra, você quer ser usado igual àquela pessoa, mas você não tem inveja. Eu quero dizer para você nesta noite, abençoada e sagrada. Louvado seja o glorioso nome do Senhor Jesus, aleluia. Quando Deus for falar com você, seja através de sonho, seja através de algum vaso de Deus, fique tranquilo, a mensagem é de bênção. A mensagem de vitória.
Mas eu quero dizer para os divisores, para aqueles que querem se aparecer, toma cuidado quando Deus levantar um profeta. Quando Deus levantar um vaso para falar com você, toma cuidado. A mensagem vai ser pesada. A mensagem vai ser uma repreensão. Deus vai requerer. Mas ainda dá tempo de se consertar. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Nós vemos na Santa Palavra. Vamos continuar lendo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 7 diz assim: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, no versículo 7. Para os demais profetas eu manifesto em sonho. Ele disse aqui no versículo 6, eu manifesto em visão. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Com o meu servo Moisés é diferente, porque ele é fiel em toda a minha casa. Quero dizer, nesta noite abençoada, quando você entra na casa de Deus para cultuar, para louvar, para pregar, você está sendo fiel? Ou você está entrando lá para lutar contra a carne e o sangue? Para tomar posição da carne e do sangue? Para causar divisão? Você entra lá para fazer o quê? Moisés era fiel em toda a casa de Deus, aleluia, está aqui no versículo 7. Então Deus falava com Moisés de uma forma diferente, porque Moisés era especial, porque era fiel a ele. Olha o que diz aqui o versículo 8: boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Quantas pessoas sem temor. Sabe o que significa falar boca a boca, irmãos? Quando alguém está morrendo, alguém está ali, aleluia, morrendo afogado, quando é tirado fora da água, o primeiro socorro, meus amados irmãos, é boca a boca. Algumas fricções no tórax, alguns impulsos na barriga, no estômago. Coloca a boca na boca, aleluia, respiração boca a boca. Sabe o que significa isso aqui, meus amados, no versículo 8? Aleluia, é o Senhor dizendo, eu sinto o fôlego de Moisés, Moisés sente o meu fôlego, eu sinto o calor de Moisés, Moisés sente o meu calor, aleluia, eu tenho intimidade com Moisés, Moisés tem intimidade comigo, Moisés é o meu servo. Isso que quer dizer boca a boca. O Senhor falava com ele cara a cara, face a face, porque Moisés não era causador de contendas, mas ele era alvo dos contendeiros. Eu quero dizer para os contendeiros nesta tarde, se arrependa, porque o Senhor voltará e vocês vão ser desclassificados. Quantos Arãos e Miriãos em cima da terra? Quantos? Deus que tenha compaixão e misericórdia. Glória a Deus. Eu quero terminar com meus irmãos. Louvado seja a missão do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 9. Aleluia. E vamos até o 10, vamos terminar. Diz assim: assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela que era leprosa. Sabe por que diz aqui a palavra que quando ele olha, ela já era leprosa? Meus amados irmãos, existia dentro de Miriam uma lepra que ainda não tinha se manifestado lá de fora do corpo. Esta lepra era por dentro, por causa da inveja. Quantas pessoas que estão leprosas por dentro por causa da inveja, irmãos? Coração impuro, não teme a Deus, fere o próximo, derruba o próximo, puxa o tapete do próximo, aquela situação toda. Pessoas assim estão leprosas. E esta lepra que estava no interior se manifestou do lado de fora, do exterior do corpo. As feridas apareceram, o corpo ficou todo branco. Mas Deus é misericordioso. Quando Arão viu aquela situação, louvado seja Deus, Arão foi até Moisés e disse para Moisés: ah, Senhor meu, ora,
Não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado, no versículo 11. Irmãos, nós precisamos se arrepender e se humilhar, porque aquele que se arrepende, busca, alcança misericórdia. Eles se arrependeram. Arão pediu a misericórdia. E nós vemos na palavra do Senhor, para terminar, aleluia, no versículo 13: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Deus ouviu a oração de Moisés. Só que a ordem de Deus era para Miriam ser afastada por 7 dias. Ficar 7 dias fora do arraial. E o amor que havia no coração de Moisés era tão grande, que Moisés reuniu o povo para ficar ali, até completar os 7 dias, e eles pegarem Miriam e seguir viagem juntos. Ele não quis deixar Miriam para trás. Por quê? Por causa do amor, por causa da pureza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas vocês feriram, vocês machucaram? Quantas pessoas vocês conseguiram tirar dos seus ministérios porque vocês ficaram com medo deles ganhar posição no teu lugar? Quantas pessoas? Mas ainda dá tempo de pedir misericórdia, perdão a Deus, e correr atrás desses que vocês arruinaram e pedir perdão, porque Deus é infinitamente misericordioso. Eu quero falar nesta noite, ou seja, nesta tarde abençoada, com Miriams, Arãos, que estão sendo contenciosos, procurando razão para derrubar o próximo por causa da maldita da inveja. Tome cuidado. Há muitos leprosos dentro das casas de oração. Há muitos leprosos que se dizem adoradores, mas estão longe de ser adoradores, porque não estão lá para olhar para Jesus, não estão lá para ser enriquecido espiritual, mas estão lá para derrubar, para machucar, para dividir. Deus que tenha misericórdia, Deus que tenha misericórdia de mim e de você. Vamos seguir avante, irmãos, juntos, em um só pensamento, em um só espírito, em uma só adoração. Amor, amor por Deus e amor por nosso semelhante. Fica para a minha, a tua meditação esta palavra aqui nesta tarde abençoada. Qual é a tua posição? Qual é a nossa posição? A posição de Miriam e Arão ou a posição do servo de Deus, Moisés? Louvado seja Deus. Quero terminar para dizer com os irmãos: Moisés, que são perseguidos, caluniados, invejados, fiquem em paz. Vão deitar tranquilo. Fica em paz, espera no Senhor, porque enquanto falam de vocês, enquanto perseguem vocês, enquanto tentam tirar de vocês o ministério, Deus está lá contemplando e ouvindo o que eles falam, e Deus vai tratar. Fiquem em paz. Mas eu digo a vocês, continue amando eles, orando por eles, como fez Moisés. Quando foi restituída a saúde de Miriam, eles seguiram juntos na jornada. Que você possamos ser assim. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo, querendo o nosso Senhor. Deus que abençoe, boa noite a todos e um culto abençoado para todos vocês. Deus abençoe.